Dor na lombar é inevitável. Todo ciclista já teve, tem ou vai ter algum dia essa dor incômoda por vários motivos. E é isso que eu vou explicar aqui hoje e trazer para você algumas soluções, dicas, manobras, estratégias, chame do que quiser. Então vamos que vamos num dia ensolarado como esse, depois de vários dias só de chuva. A gente tem que sair para pedalar sorrindo, né? Vamos para cima. Então vamos começar pelo dia do seu pedal. As estratégias momentâneas. Primeira coisa, antes de sair de casa, fazer os aquecimentos. Isso é muito importante em toda e qualquer atividade física, e na bike não é diferente. Então eu hoje, antes de sair de casa, sério, gastei 8 minutos para fazer um aquecimento com calma, tranquilo, e isso já começa mudando o jogo. Se você não tem esse hábito, precisa ter, porque não é uma coisa assim que você pode deixar de lado. Faz realmente muita diferença, não só na dor, no incômodo, nas lesões, mas também na performance. Esse é o primeiro ponto. Já falando do dia do seu pedal, fez o aquecimento, saiu para pedalar. Isso que eu vou falar agora já é mais comum, que é você começar os primeiros minutos do pedal pedalando mais leve, para não agredir muito o seu corpo frio ainda. Aqui, por exemplo, eu estou no morro, já fazem 17 minutos que eu estou pedalando leve. Então se eu quiser começar a dar um pouco mais de estímulo, tudo bem. Porém, existe também uma manobra durante o pedal, principalmente em subidas, que é alternar um pouco os estímulos entre sentado, que é o que eu estou agora, e em pé. Obviamente que precisa um pouco de técnica, né? Porque às vezes, se você não tem muita técnica, você pode perder a bike, escapar, derrapar em subida quando fica em pé. E isso com o tempo você vai aprendendo as cadências, a força, onde pôr força, onde não pôr, né? Mas isso já é uma estratégia. Aqui eu vou subir mais ou menos uns 20 minutos, 25 minutos. Então, dentro disso, sempre que possível, eu vou alternando. Giro um pouco sentado, fico um pouco em pé, um pouco sentado, um pouco em pé. E ficar em pé não quer dizer dar sprint, ok? Vocês podem ver aí nas provas, muitos atletas de CO, maratona, às vezes ficam em pé, mas a velocidade permanece a mesma. Não necessariamente você precisa pedalar forte em pé, só mudar o estímulo. Às vezes aumentar um pouco a marcha, para não girar em falso, né? Mas ficar sentado em pé já é uma boa opção. O próximo ponto é o tamanho e os ajustes da bike. Isso com certeza você já sabe, porque hoje em dia o bike fit está muito famoso, todo mundo está fazendo, isso é muito bom. Porém, tem alguns bike fitters não formados aí no nosso grupo de pedal, isso é muito comum. Eu já passei por isso algumas vezes. Então, às vezes no grupo a gente tem aqueles profissionais, né, que falam assim: não, a sua mesa tem que ficar assim, a sua mesa tem que ficar de tal jeito. E às vezes, turma, realmente não tem como ajustar o fit se o seu objetivo, por exemplo, é competição. Então os atletas de cross country olímpico, que é o XCO, costumam deixar a mesa mais agressiva, mais baixa, né, para pilotagem ser mais rápida. E não necessariamente você precisa disso. Então por que eu citei esse exemplo? Às vezes você tem um amigo ciclista aí que gosta de pilotar assim, com a mesa baixa. Opa!
com a mesa baixa, agressivo, e você não. Então você não precisa ser igual a ele para ser bom. Às vezes a gente peca por isso, seguir as dicas de outras pessoas sem olhar para o que a gente quer. Então, a lombar, ela pode ser agredida sim por esse fit, né? Às vezes a gente compra uma bike tamanho M, mas o nosso tamanho é L. Mas um amigo falou, ó, compra M, porque depois M é mais fácil de vender. Muito bom. Só que você vai ficar com dor na lombar até vender sua bike. Isso é um problema muito maior do que ter uma dificuldade para vender uma bike depois, né? Isso são coisas que eu acredito que a gente tem que parar de escutar um pouco as opiniões dos outros e segmentar o que você quer. Agora a gente entra nas estratégias a longo prazo. Até agora eu falei das momentâneas: aquecer antes, sentado em pé na subida, ajuste da bike, beleza. Agora, a longo prazo, a gente tem o treinamento fora da bike. Isso, para quem já me segue, sabe que eu falo muito sobre isso, trabalho com isso, e é real, turma. A gente não pode deixar de fazer, ok? Eu escuto muito de ciclistas ainda que falam, ó, eu só pedalo, não tem tempo para treinar fora da bike, precisa mesmo, não precisa. A gente tem que lembrar, primeiro ponto, nós somos seres humanos antes de ciclistas. E esse é um ponto importante. Você vai envelhecer, você vai, em alguns momentos da sua vida, ter alguma lesãozinha, alguma queda, e você precisa estar preparado para isso, né? A gente precisa estar com todas as articulações do corpo protegidas, o nosso corpo tentando manter ao máximo a postura, e isso vem com treinamento fora da bike, e com a lombar não é diferente. Existe um problema postural muito comum hoje em dia, porque muitas profissões ficam o dia inteiro sentados, home office, dirige sentado, come sentado, trabalha sentado, e isso agride muito a nossa postura. E falando na lombar, a gente tem muito comum um movimento com o quadril que se chama retroversão pélvica, que é o quadril para dentro. É uma coisa que você vai ganhando com o tempo, vai sentando errado, vai ficando em má postura, celular, sofá, cama, sofá de novo, cadeira. E isso traz uma amplitude de movimento para a nossa lombar que ela não deveria ter. Consequentemente, vem trazendo dores, encurtamento muscular, falta de mobilidade articular, instabilidade, e isso vai só somando. Então às vezes a gente acha que foi a bike que me deu dor, mas às vezes não. Às vezes você já tem esse problema postural e por conta de ficar nessa má postura em cima da bike, isso progrediu a sua dor. Como que a gente resolve isso? Com treino fora da bike, com sessões de mobilidade articular, flexibilidade muscular, fortalecimento do core, que é o centro do corpo, exercícios, padrões de movimento, de força. Então tudo isso agrega. Por que eu disse a longo prazo? Nossa sociedade hoje é muito imediatista. A gente pensa no quê? Ficar bom hoje. Eu quero competir uma prova hoje, e o que tiver que ser feito eu vou fazer. Só que, meu amigo, você vai estar vivo, e se Deus quiser, pedalando daqui 2, 3, 4, 10, 15, 20 anos. Se você não cuidar do seu corpo agora, depois com certeza vai ser muito pior. E não tem nada pior do que fazer o que a gente ama, que é pedalar sentindo dor, incômodo, desconforto. Não é mesmo? Então a dica principal do vídeo é o seguinte: cuide do seu corpo, não banalize isso. Alongar é importante sim, fazer mobilidade é importante sim, aquecer é importante, treinar fora é muito importante. Se você não sabe como fazer isso, aqui no canal do YouTube e no Instagram tem muitas dicas que eu dou, ou você pode acessar o link na descrição
em que nós temos aí o e-book de treinamento, desde o mais simples até você progredir ao mais avançado. É uma opção. E se alguma coisa aqui no vídeo passou e eu não falei, deixe nos comentários aí o que você já sentiu, o que você já fez, o que você já teve de lesão, quais são as suas opiniões, pra gente trocar uma ideia e quem sabe poder produzir um próximo vídeo para esse assunto. Tamo junto, turma. Valeu por acompanhar até aqui. Se inscreva aí, curte o vídeo e vamos pra cima. É nóis!